dia, turminha, saudade de vocês, mas por enquanto a gente ainda não pode se encontrar por conta da quarentena, coronavírus. Espero que vocês estejam se cuidando direitinho, conforme orientações, lavando as mãos, bastante com água e sabão, usando o álcool gel, ok? E evitando estar em aglomerações, tá bom? Nós paramos em algumas turmas nesse conteúdo aqui. Como eu estou sem o meu diário aqui, não tenho certeza qual foi a turma que nós paramos. Por isso que eu vou explicar para vocês esse conteúdo, que está no capítulo 16 do livro de vocês, página 201, que é Agricultura e Pecuária. Dentro desse conteúdo, nós iremos estudar o que é a agricultura, a importância da agricultura, a importância da pecuária, o que é necessário para que nós possamos ter esses dois fenômenos, que é a agricultura e pecuária, ok? Bem, para que nós possamos ter, por exemplo, um bom desenvolvimento da agricultura, é necessário alguns elementos. Por exemplo, nós vamos falar um pouco sobre a questão do clima, a questão do relevo, né? E outros elementos mais como a água, por exemplo, que é fundamental para a produção de alimento. Inclusive, né, a agricultura é o setor que mais consome água, ok? Então vamos lá ao que interessa. Por exemplo, o primeiro elemento é a questão do relevo. Nós sabemos as formas de relevo, né, que é planície, planalto, depressões. No Brasil são essas três. Quando a gente vai trabalhar a questão da agricultura, a gente imagina logo uma área boa para o plantio é a planície, porque é plana, a água da chuva infiltra com mais facilidade, é fácil trabalhar o solo. Mas em alguns países desenvolvidos, por exemplo, principalmente da Ásia, eles trabalham utilizando em áreas de relevo, por exemplo, conforme vocês estão vendo aí na imagem. Eles fazem esse processo aí que é chamado de agricultura de jardinagem. Eles utilizam máquina, essa agricultura utiliza grande tecnologia. Eles fazem essas voltas no solo, essas curvas, podem ser chamadas de curvas de nível, por exemplo, que isso vai fazer com que a água da chuva infiltre e não leve a semente que foi plantada. Nessa imagem aí que vocês estão observando, é uma plantação de arroz, ok? Então, como vocês podem perceber, mesmo em áreas de relevo, é propício cultivar a agricultura. Um outro fator é o clima. Você já deve ter feito a seguinte pergunta, né? Por que se eu plantar uma maçã aqui no meu quintal não nasce, uma macieira? Ou se eu plantar uva, por que não nasce aqui? Aí entra a questão do clima. Tem alguns tipos de frutas, por exemplo, assim como alguns vegetais, que são propícios de climas frios e tem outros que é propício de clima quente. E tem lugares que o clima é tão quente como o deserto do Saara que é impossível nascer algum tipo de plantação. O máximo que pode acontecer no deserto é aquelas plantas rasteiras com raízes profundas que se alimentam das águas subterrâneas. Então você já conseguiu compreender que o clima é fundamental também no fator agricultura, certo? Os solos também é fundamental. Nós sabemos que não é qualquer solo que você vai plantar e vai nascer. O solo tem que ser rico em humus. Já ouviu falar naquela questão? Aquele solo ali é fértil. Então, os solos que são férteis, eles vão facilitar o cultivo de algumas espécies de vegetais, ok? Não é porque aquele lugar chove muito que vai nascer. Tem também a questão do solo. O solo tem que ser rico em humus, certo? Como vocês podem observar, essas imagens aí que está mostrando exatamente o solo que tem humus e o que não tem. E esse vai nascer com maior facilidade as plantações que forem plantadas na agricultura. E é claro, o fator fundamental, conforme eu falei, a água. Né? Sem a água é impossível também. É por isso que em locais do Brasil, como na região nordestina, principalmente na área do semiárido ali, no sertão, as plantações não nascem. Não é porque o solo seja pobre de nutrientes, é por conta da ausência de chuvas. Então, sem a chuva, sem a água para irrigar o solo, também vai ser impossível a gente ter uma boa plantação, uma boa agricultura. E alguns países contam com sistemas de irrigações, né? Eles trabalham vários tipos de forma para estarem fazendo com que essa água chegue até a plantação para dar uma boa plantação. Depois disso tudo, é claro que vai ter a produção agrícola, que ela pode ser monocultura, quando a pessoa
trabalha um único tipo de produto, por exemplo, um plantador, a pessoa que planta apenas soja, apenas o café, apenas o feijão, ok? E pode ser para o mercado local ou pode ser para o mercado, para a exportação, que aí entra a agricultura comercial. Tranquilo até aí? Vocês já ouviram falar da agricultura extensiva? Vou explicar um pouquinho sobre a agricultura extensiva. A agricultura extensiva é a que é mais praticada aqui na nossa região, por exemplo. É uma agricultura que não tem muita tecnologia, poucas ferramentas rudimentares. Quando eu falo a palavra ferramentas rudimentares, é aquela ferramenta mais simples, a enxada, o teçado, a foice. Eles não dispõem muito de maquinária. Essa agricultura intensiva também pode ser comparada à agricultura familiar. O que eu quero dizer com agricultura familiar? É aquele tipo de agricultura que a mão de obra, as pessoas que trabalham na lavoura, são a própria família. Se você tentar lembrar antigamente, as pessoas do Acre aqui tinham um monte de filhos, né? Tinha vários filhos, 10, 8 filhos. Isso por quê? Porque eles usavam a própria mão de obra dos filhos para trabalhar na lavoura. Isso eles ganhavam lucro porque eles não tinham que contratar ninguém. Por isso que surgiu a mão de obra familiar. Esse trabalho familiar que entra dentro da agricultura extensiva, ele pode ser para o consumo da própria família ou para vender também no mercado local. Eles não trabalham com exportação, ok? Continuando, vocês estão observando aí, né? Essa foto é o que eu comentei ainda agora para vocês sobre a forma como se trabalha. Nós estamos vendo aí vários trabalhadores e não estamos vendo nenhum maquinário. Ou seja, agricultura extensiva, com poucas ferramentas, sem tecnologia. Já a agricultura intensiva é o oposto. Quando eu digo oposto, se a anterior diz para vocês que não dispõe de tecnologia, essa daí, ela conta com grande tecnologia. A tecnologia vai desde o preparo do solo, com a máquina para o arado, até na seleção da semente, né? Eles têm um processo por meio de computadores que eles conseguem selecionar até a semente melhor para o plantio, para que não tenha aquela questão de aquela semente não vingou. O que é uma coisa não vingar? Não nasceu, plantou e não nasceu. Então eles aradam o solo e a tecnologia vai desde o começo, do preparo do solo, plantio, à colheita. Essa agricultura intensiva, ela é destinada tanto para o mercado local, mas principalmente para a exportação. O Brasil exporta grãos, assim como a maioria dos países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, são fornecedores, né, de alimento para os países desenvolvidos, assim como de matéria-prima, como arroz, feijão, o milho, que é bem comum aqui no Brasil. Nós exportamos esses tipos de alimentos para outros países, através da agricultura intensiva. Ok? Vocês estão acompanhando aí a colheita, né, como é feita, também intensamente. Eu botei um quadrinho aí para vocês observarem. Eu quero destacar uma coisa, tanto a agricultura intensiva quanto a extensiva, elas causam impactos ao meio ambiente. Porque, por exemplo, a agricultura extensiva, que é a primeira que eu falei para vocês, por eles não disporem de maquinária, eles fazem o quê? Eles limpam o solo, geralmente eles queimam depois. O nome desse processo é chamado de agricultura itinerante, onde eles queimam para depois plantar. Isso causa empobrecimento do solo, polui o ar, né, um dos fatores de grande poluição do ar, que são as queimadas. E a agricultura intensiva, pode ser chamada também de patronal, ela usa tecnologia e ela também agride muito o solo por causa do arado e também por causa dos produtos químicos que são utilizados aí no combate às pragas. No caso aí da intensiva, ela usa muito agrotóxico. Já a extensiva, eles usam pequenos fertilizantes, que são aqueles, como vocês estão vendo na foto, que o cara coloca naquela bombinha atrás e vai barrufando aí a semente para matar as pragas. Isso tanto agride o meio ambiente, causando a poluição do solo, porque ao chover, né, esses produtos químicos são levados pelas enxurradas e vão para os rios e lagos. Ou pode acontecer também de penetrar no solo e poluir as águas dos nossos lençóis freáticos, que são as nossas águas subterrâneas, ok? Eu já expliquei para vocês a agricultura familiar, quando eu falei da agricultura extensiva, né? É semelhante à questão o que vocês, caso eu cobre na prova, já estou dando dica de prova, a diferença é simples. A agricultura extensiva é só você lembrar da agricultura familiar.
não tem tecnologia, mão de obra da própria família, poucas ferramentas. Já a intensiva, uso de maquinária, semente selecionada, intenso uso de agrotóxico, então você já consegue identificar. Fotinha aí da família, né, trabalhando na agricultura familiar. Como eu disse para vocês, tanto serve para o consumo da própria família, como também eles podem vender no mercado local. Nas feirinhas, por exemplo, quando você vai ali, quando a gente podia, né, que agora nós estamos de quarentena, quando você vai ali ao centro da cidade, ali naquelas feirinhas chamadas, você encontra muitas pessoas vendendo verdura, arroz, feijão, banana. São as pessoas que praticam a agricultura familiar. A comercial, lembra que eu comentei com vocês, é a mesma agricultura intensiva, feita em grande quantidade, que pode ser chamada de intensiva, comercial ou patronal. Uso abusivo de tecnologia, feita em grande escala. Bem, ainda falando de agricultura comercial, lembrando, a agricultura comercial ela pode ser comercial, intensiva ou patronal. Ainda falando dela, nós vamos ter o exemplo aí da agroindústria. O que seria a agroindústria? Agroindústria, então é uma mistura de agricultura com indústria, é isso mesmo. Quem pensou isso acertou. A agroindústria, por exemplo, quando a pessoa recolhe a laranja, por exemplo, faz o processamento e transforma em suco. Sabe aquele suco de caixa de laranja? Tem uns que são ruins pra caramba, né? Aqueles sucos de laranja que a gente consome. Aquilo ali já é a mistura de agricultura. Ainda falando de agricultura comercial, ou patronal, ou intensiva, vamos sempre lembrar que é a mesma coisa, as três, nós vamos falar da agroindústria. Mas o que seria a agroindústria? Bom, pelo próprio nome já sabemos que é uma junção de agricultura e indústria, certo? Veja bem, vou dar um exemplo para vocês. Ao colher a laranja e transformá-la em suco, aconteceu uma mistura de agricultura com indústria, porque para que o suco a laranja fosse processada e transformada em suco, teve a participação da indústria. Um outro exemplo bem conhecido é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar pode ser transformada em etanol, uma fonte de energia, ou pode ser transformada também em açúcar. Então, dois exemplos aí para vocês entenderem direitinho o que é a agroindústria. Agora vamos falar um pouquinho da agricultura orgânica. Você já deve ter ouvido falar. Bem, eu comentei lá atrás para vocês que a agricultura comercial utiliza grande quantidade de agrotóxicos e fertilizantes no combate às pragas. A agricultura orgânica vem combater, né? Ela segue um conjunto de ações como o não uso de agrotóxico. Para que ela não use agrotóxico, ela tenta trabalhar com produtos naturais, ou seja, fertilizantes naturais, evitando o uso de agrotóxicos. Ela vem em defesa do meio ambiente, ela também trabalha com o sistema de racionamento de água. Lembra que eu falei lá atrás que a agricultura é o setor que mais consome água? Pois é. Então, a agricultura orgânica, ela tenta não utilizar de jeito nenhum agrotóxicos, nem fertilizantes, e também ela vem trabalhando essa questão do racionamento da água, ok? Mas tem um porém também, os produtos orgânicos, eles vão ser bem mais caros no mercado. Isso porque requerem mais dedicação, mais tecnologia, então eles serão produtos mais caros no mercado. Uma dica que eu dou para vocês que vão ao mercado comprar as coisas, é que vocês lavem bastante as frutas e verduras, porque com certeza essas que vêm principalmente de exportação têm grande quantidade de agrotóxicos e não faz bem não só para o meio ambiente, mas também para nós seres humanos ao consumir uma exagerada quantidade de agrotóxicos. Produtos agrícolas no Brasil, nós sabemos que, como eu citei anteriormente, a produção de alimento no Brasil tem dois destinos, ou o mercado local ou o mercado internacional, que aí entra a questão da exportação. Os produtos que nós consumimos e produzimos são vários, mas os mais comuns que nós conhecemos são o arroz, feijão, a soja, o algodão, o milho, ok? A mandioca, são produtos alimentícios produzidos no Brasil, tanto para atender ao mercado local quanto o mercado externo. Agora vamos falar da pecuária. Pecuária, todo mundo sabe que é a criação de gado. O Brasil é um grande produtor de carne bovina. A região que mais pratica, que mais tem carne bovina é a região centro-oeste, ok? Então,
em grande parte dessa carne produzida no Brasil vai para o mercado externo, ou seja, exportação, ok? Aí, vocês lembram que eu comentei sobre a agricultura, né, e a pecuária lá atrás? A gente vai ver também aqui, né, quais são que vai ter os dois tipos também aí na pecuária, que é a intensiva e a extensiva, ok? Qual a importância da pecuária? Para que serve a pecuária? Eu citei que é a criação de gado. Mas é só para o consumo de carne? É só a carne que a gente consome? Não. Lembra que eu citei que do gado se obtém o leite, do leite aí vem os derivados, a manteiga, o queijo, a gente pode consumir a carne também, dá para fazer aquele doce de leite, o couro é bastante aproveitado também, aliás, se aproveita praticamente tudo que vem da pecuária. Por isso que é fundamental a importância a produção da pecuária. Ok? Tranquilo até aí? Eu botei umas fotinhas para vocês verem. Aí nós vamos ver os dois sistemas de produção que eu citei para vocês. Lembra quando eu falei da agricultura extensiva? Pois é, nós temos isso também na pecuária. Nós temos a pecuária extensiva e a pecuária intensiva, assim como a agricultura. Professora, a diferença é a mesma coisa? Praticamente sim. Por quê? O que é a pecuária extensiva? É a praticada em grande quantidade aqui no nosso estado, por exemplo. A pecuária extensiva, o gado é criado solto, comendo capim. O que eles dão de alimento? Sal, não é? Aquele sal próprio para o gado. E eles não têm tantos cuidados. Eles são criados soltos, depois vão para o abate, para a venda. Ou seja, sem uso de tecnologia. Eles produzem leite também? Sim, mas não tem tecnologia. O leite, quando é tirado, é manualmente, né? Os trabalhadores ou o dono de casa vai lá e tira o leite manualmente, ok? Nós não temos só a criação de gado. Quando a gente fala de pecuária, entra também os suínos, equinos e tudo. Só que o mais prático do Brasil é a pecuária, ok? E a pecuária intensiva? Aí, lembra que eu falei sobre a agricultura? Mesma coisa. Na pecuária intensiva, eles usam alta tecnologia, até inseminação artificial. Isso para que o gado, ele nasça um gado saudável, bonito, aquele gado de lei chamado. Né? Eles começam desde a inseminação artificial, para ter aqueles bezerros mais saudáveis, para ter uma carne mais macia. Como é que faz para ter uma carne mais macia? Lembra que a anterior, eu falei que o gado era criado solto? Esse aqui não, ele é criado na intensiva. O gado é criado em espaços menores, onde eles se alimentam de ração, eles têm um banho diário, tem acompanhamento, medicamento, tudo direitinho para que eles tenham uma produção de leite boa, mas não é nem tanto pela questão do leite, também pela questão da carne, que essa carne vai para exportação, boa parte. Como vocês podem ver, né, na imagem aí, o gado se alimenta de ração. Até na hora da colheita do leite, eles têm tecnologia, que é aquelas máquinas que eles colocam nas tetas da vaca para tirar o leite. E além dessa parte aí da pecuária, nós temos também no Brasil a criação de aves. Só é galinha? Não, tem as codornas também, que eles produzem principalmente para vender aqueles ovinhos de codorna que vocês costumam ver no supermercado. A produção de aves no Brasil utiliza grande tecnologia, são as granjas que preparam, passam por todo o processo, se alimenta de ração, hormônios, você deve ter ouvido falar, que é aplicado inclusive na asa da galinha, para que em poucos dias aquela galinha esteja pronta para ser comercializada. Então, já na parte a galinha que é destinada para exportação, ela utiliza grande tecnologia nas granjas, conforme vocês estão vendo aí nas imagens. A pecuária do Brasil, eu já comentei lá atrás, eu trouxe esse tópico aí só para vocês estarem observando quais são os tipos mais praticados. Lembrando que nós temos aí os suínos também, que são a carne de porco, né? Que também é bastante consumida no Brasil. Você pode dizer assim, mas eu não como carne de porco. Mas se você come sanduíche, tem bacon, bacon é porco. Então, é consumida principalmente por causa desses lanches rápidos, né? Fast food que a gente conhece por aí. Ok? Só mais umas fotinhas para vocês verem, que já foi comentada, a pecuária bovina. Lembra que eu citei que é a mais praticada no Brasil, principalmente destinada à exportação. A produção de suínos também. Suínos entra aí
em grande escala também, principalmente nas épocas de Natal, fim de ano, é o pernil, bastante vendido, bastante consumido, e não é tão barato, principalmente porque o período que ele é mais consumido, o pernil, falando do pernil, né, é nas épocas natalinas, ok? A criação de aves, citei para vocês, que tem galinha e a codorna, mas quem cria, faz criação de codorna, não é muito para se alimentar da carne, sim para comercializar os ovos de codorna. Então, gente, é isso, a nossa aula de hoje segue desse jeito aí. Eu espero que qualquer dúvida vocês podem estar perguntando. E eu vou deixar esse slide com vocês também para vocês fazerem a atividade. Tenham um ótimo dia, até a próxima. Foi a professora que editou toda a minha vida. Eu que editei, tá, gente? Passar lá no meu canal.